Para você que acabou de sintonizar nosso canal, um canal 11 da NET, no programa Odonto News TV, nós estamos abordando o tema de câncer na cavidade oral. Nós tivemos a grande honra de estar conversando, palestrando com o professor Dr. Wagner Seroli. Então, nós temos que diagnosticar, nós temos que fazer um alerta tanto à população quanto aos nossos colegas do diagnóstico ser o mais precoce possível. Então, continuando as perguntas aqui, é interessantíssimo esse assunto, todo tratamento tem que ser feito com radioterapia ou quimioterapia ou não há necessidade desse tratamento? Então, o que leva ao médico optar por cirurgia, rádio, quimioterapia? O grau de invasão, que já nós chamamos de estadiamento desse tumor. A grande maioria, sim, eu preciso de cirurgia, radioterapia, quimioterapia. Mas nem todos. Por exemplo, o câncer de lábio, onde eu tenho um fator de incidência muito forte de não uso de protetor solar, exposição ao sol, trabalhador rural, motoboy, ambulante, ele tem um baixo grau de agressividade. Normalmente, a cirurgia é satisfatória e o acompanhamento desse paciente. A grande maioria, sim, mas há tipos de câncer que eu não preciso de um tratamento mais radical. Por exemplo, no caso do paciente estar sendo administrado com quimioterapia, ele pode fazer qualquer tipo de cirurgia, ele pode submeter uma cirurgia de implante ou está contraindicado? Muito boa pergunta. Isso é algo que o cirurgião dentista tem que estar muito atento e fazer o que é fundamental. Examinar o paciente através de perguntas, a anamnese. Então, aquele tempo que o dentista não dá, que só radiografa, pergunta se é diabetes, não é interessante, tem que fazer uma ficha mais completa, porque queira ou não queira o paciente vai submeter uma cirurgia. E algumas vezes tem aqueles remédios contínuos, certo? No caso, por exemplo, o bifosfonato, por exemplo, que é um dos remédios que é indicado numa quimioterapia. Quais são as consequências desse remédio, dessa administração desse remédio, num tratamento de implante, por exemplo, ou numa cirurgia? Esses remédios que a quimioterapia usa e devem ser usados, então nós é que temos que nos adequar, eles mexem com o metabolismo ósseo. Então tudo que eu precisar que o osso faça para se regenerar, eu não vou ter essa resposta. E eu acabo tendo a necrose óssea. Tem a volta? Não, não tem. Essa necrose óssea provocada pelos bisfosfonatos e que pode ser espontânea, esse é um problema muito sério. De acordo com a dosagem que é administrada no dia a dia. Perfeitamente. Né? Ou semanalmente, ou às vezes mensalmente, às vezes anualmente, com uma dose muito alta. Exatamente. Né? Nessa linha, você tem para os cânceres, que é uma dosagem alta, então de imediato já provoca um dano, e aquela linha para quem trata de alterações ósseas, como a osteoporose, onde a dosagem é mais baixa, mas com um período de tempo atinge-se uma dosagem que afeta o osso. Fica contraindicado qualquer procedimento no osso, seja ele uma extração de dente, seja ele colocação de implantes. Se for uma extração de dente, então, teria que ser feito previamente ao início desse tratamento. Exatamente, doutor. E aí que entra a odontologia hospitalar, né? Na oncologia. Nós temos que fazer tudo antes do tratamento. Então, eu tenho que fazer tudo o que eu puder e o que eu não puder antes do paciente iniciar o tratamento e acompanhá-lo durante e principalmente após esse tratamento. E o paciente ele fica liberado, via de regra, depois de quanto tempo da quimioterapia, para que ele volte a fazer um implante, para que ele volte a procurar o seu clínico geral e continuar com a sua vida clínica normal? Olha, a literatura no assunto ainda é inicial, né? tem algumas nuances, mas eu vou te falar da minha experiência de 27 anos de hospital em oncologia, né? Por enquanto, eu não faço nada no paciente que fez uso de bisfosfonato em tratamento para um determinado tipo de câncer. Eu não faço nenhum tipo de cirurgia intraóssea. Quanto tempo? Olha, eu tenho pacientes lá que já fizeram há 8, 9 anos e eu tenho problema até hoje quando se intervém no osso. Depois de 8 anos? Pois é. Isso aí nós estamos falando da quimioterapia. Se é na radioterapia, na região de cabeça e pescoço, a minha resposta é bem enfática. A dose geralmente para o câncer de cabeça e pescoço, câncer de boca, é muito alta. É a dose máxima de radioterapia, porque ele é muito agressivo. O câncer de boca é o segundo ou terceiro mais agressivo. Radioterapia, na área irradiada, cabeça e pescoço, não se mexe nunca mais. Então, tudo que eu tenho que fazer antes da radioterapia. Se for uma radioterapia no seio, ou se for na perna, no braço,
provoca uma radioostonecrose da região, mas com o passar do tempo vai se refazendo e acabou o problema. Exato. Agora, se for maxila ou mandíbula, E é extremamente importante dizer, na maxila um pouco menos na radioterapia, mas na mandíbula, como a irrigação sanguínea é mais pobre, vamos dizer assim, você não tem esse reparo adequado. E aí nós temos problemas sérios. Nessa área irradiada, esquece, não mexa nunca mais. E como é feita então a reabilitação desses pacientes? Então, outro ponto importante da odontologia na reabilitação do paciente, em conjunto com por isso que é multidisciplinar, com a parte médica, cabeça e pescoço, você já faz o planejamento de uma reabilitação. E o que nós usamos hoje? Implantes. Os implantes têm salvado esse paciente para o convívio psicológico, convívio social. Né? Então, a reabilitação por meio de implantes, por exemplo, é o que tem se usado hoje de uma maneira muito eficaz. Só que isso tem que ser feito através de um planejamento com toda uma equipe médica. Okay? Mas é viável sim e possível. Então, o ideal realmente é ter um respaldo por um especialista, que são os estomatologistas. Porque o clínico geral que não tem essa informação pode levar a um procedimento onde pode exacerbar ou piorar e não levar à recuperação ou efeito mastigatório, ou efeito cruzal, ou efeito estético devido. Então, o paciente tem que entender que cada um tem a sua especialização. Certo? Hoje em dia, a área de abrangência está tão grande como se fosse uma área médica. O clínico, o senhor dentista, não tem como reabilitar um paciente e saber de todas as áreas, saber tudo de endodontia, tudo de periodontia, de implante, de ortodontia, não tem condição. Então, para isso é que existe esse centro de especialização. Então, é importante que os nossos colegas indiquem os profissionais mais qualificados para que o paciente saia ganhando com a melhor reabilitação possível.